Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Renata Flores, jornalista, e esse é mais um episódio do Estúdio COP, um videocast do Sistema OCB. Nós estamos aqui na semana de competitividade. Vamos falar em mais um bate-papo incrível sobre a comunicação cooperativista, a comunicação que fortalece e multiplica. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a imprensa, que é conhecida como quarto poder, você sabe disso, já ouviu essa expressão por aí, essa capacidade de influenciar na percepção pública sobre aquilo que vira notícia, né? Então, nesse cenário, é muito importante a gente ter as ferramentas para estabelecer uma boa relação com a mídia, sobretudo nos novos tempos de comunicação digital que a gente está vivenciando agora. Então, estamos aqui com a Tatiana Maia Lins, consultora em reputação corporativa, professora, palestrante e mentora de liderança, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Renata. E também com o Disney de Paula, que é diretor de comunicação e marketing da Cogavep, Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, para conversar sobre assessoria de imprensa. Vamos falar sobre comunicação institucional e também de construção de reputação. Sejam muito bem-vindos. Eu nunca tinha ouvido a expressão reputação corporativa e hoje nós vamos aprender muito, tenho certeza que você também. Disney, eu começo com você, porque o trabalho de comunicação institucional sobre o projeto Saúde do Garimpeiro trouxe resultados muito positivos e colaborou para a construção da reputação da Cogavep. Conta para a gente um pouco desse projeto, queria que você explicasse o que é o projeto Saúde do Garimpeiro e também o que fez a área de marketing identificar potencial nessa iniciativa. Primeiro, obrigado pelo convite para participar com vocês aqui desse podcast. Eu mesmo a você, Renata, também você, Tatiane, por esse bate-papo. Uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre cooperativismo mineral. Que quando se fala de mineração, a gente tem um preconceito por trás dessa atividade, que é uma atividade milenar, mas que vem mudando com o passar do tempo. No caso da Cogavep, é interessante falar um pouquinho da história dessa cooperativa. Ela nasceu em 2003, na verdade 2008, com 23 cooperados. Hoje ela é a maior cooperativa de garimpeiros do Brasil, posso dizer do mundo, com 7.000 cooperados. E ela nasceu justamente com a criação do Estatuto do Garimpeiro. Por que foi criado esse estatuto? Para poder dar legalidade a essa atividade que até essa data era feita de forma ilegal, podemos dizer assim. E daí a cooperativa começou a focar o seu trabalho na questão de comunicação, para mostrar que a mineração está mudando. O projeto Saúde do Garimpeiro é apenas um dos trabalhos que a cooperativa desenvolve. Por que foi criado esse projeto? Primeiro, para levar dignidade e também reconhecimento do nosso cooperado. O cooperado que sai de casa às vezes 5 horas da manhã, volta para casa à noite, muitas das vezes não tem tempo para ir a um posto de saúde. E na nossa história humana, como homem, a gente sabe que o homem só procura um posto de saúde quando ele está nas últimas, né? E no caso da saúde do garimpeiro foi isso. A gente procurou levar ao garimpeiro, onde ele trabalha, essa questão de compreensão e preocupação que ele tem que ter com a sua saúde, principalmente no cuidado antes que algo grave aconteça. E já no primeiro ano, em 2016, quando esse projeto foi lançado, tivemos aí quase 500 pessoas atendidas, 500 cooperados atendidos. E daí por diante a gente veio mantendo essa base, até porque para atender um número maior é difícil. São regiões remotas, a gente precisa levar uma equipe técnica com médico, o pessoal da parte odontológica e toda uma equipe técnica que precisa ter para fazer esse atendimento. Portanto, o Saúde do Garimpeiro é um desafio para a nossa cooperativa e vem tendo resultado muito satisfatório, inclusive sendo replicado por outras cooperativas do setor mineral do Brasil. Excelente. E aí, Tatiana, vamos dialogar com isso, porque esse case evidencia que a Cogavep é uma cooperativa atenta à saúde social. Acredito também que há outras práticas de sustentabilidade, a gente vai falar disso mais para frente. E pensando nesse mercado atual, do século XXI, que entende, que valoriza a sustentabilidade, como é que as organizações podem usar a comunicação para evidenciar essas ações sem parecer algo forçado? Eu sei que essa pergunta, eu precisava te fazer essa pergunta e eu queria fazer logo de cara. Então vamos lá. Essa questão do não parecer forçado é não parecer o tal greenwashing, né, que a gente vê tanto.
né? Que é aquele exagero e tal. E aí, como é que a gente faz isso? A reputação hoje, ela é formada pela percepção de valor compartilhado. E esse projeto, ele é um exemplo clássico dessa geração de valor compartilhado. Por quê? Porque sem saúde não tem garimpeiro, Exato. né? Então, assim, vocês estão tendo um olhar holístico, isso daí é o que é bacana. Então, vocês mostram que vocês vão além do simplesmente minerar. Vocês estão minerando, mas vocês estão também pensando na qualidade de vida de quem está ali por trás minerando. Né? Porque, enfim, aquilo dali tem um ganho social gigantesco para as famílias, para todo mundo. Então, e até para o serviço público de saúde, porque a pessoa que está se cuidando, né, ela está prevenindo doenças, ela vai ser menos custo depois para o sistema de saúde no final das contas. Então, assim, é uma geração de valor compartilhado. E é aí que a gente consegue comunicar valor. Entende, Renato? Que a gente sai daquilo, está mostrando evidência. A gente tem evidência. Quantas pessoas vocês alcançaram com esse projeto? Na primeira temporada, 500 pessoas, quase 500 pessoas, e a gente vem mantendo essa média ao longo dos anos. É evidência, a gente comunica com evidência, porque se a gente não materializa, não tangibiliza e mostra essas evidências, fica uma comunicação vazia e aí ela não tem esse impacto que o projeto teve. Essa transparência também eu acho importante, né? Eu gosto dessa palavra para comunicação, transparência e constância. Tatiana, veja se, né, se eu estou no caminho certo, porque me parece, eu pelo menos observo empresas que pretendem, que são transparentes, de uma maneira mais de uma maneira mais longeva e eu consigo consumir aquilo melhor, né? Eu acho que tem essas duas qualidades são muito importantes. Disney, além de administrar a própria reputação, as organizações têm que lidar com a reputação arbitrária do setor que elas atuam. Não é? Não tem jeito. Então, eu queria saber quais são as ações que a cooperativa realiza para destacar essas práticas responsáveis, né, para trazer esse valor compartilhado que a Tatiana fala aqui, especialmente diante dessa percepção comum sobre o impacto ambiental da mineração. E depois eu te faço outra, vai, porque eu acho que essa já é uma pergunta bem profunda. Verdade. A Cogavep ela se destaca principalmente porque ela tem feito diferente no setor mineral. Quando você fala de mineração, a gente tem vários desafios. O principal deles, ao meu ver, é o desafio ambiental. E a Cogavep faz diferente porque, primeiro, ela nesses anos de atuação, desde a sua criação, ela já fez no seu viveiro, ela criou e replantou mais de 1 milhão de mudas. Já é um trabalho significativo. E outra, ela tirou do sistema o mercúrio que é usado para fazer a amálgama do ouro. Foi a primeira cooperativa do Brasil a tirar o mercúrio do sistema. O mercúrio é o principal vilão da atividade mineral, principalmente do ouro. Hoje, toda a produção de ouro dessa cooperativa ela é feita de forma, a gente chama de forma limpa e verde. Porque ela é feita através de calhas e de mesas vibratórias. E isso também tem sido um exemplo para outras cooperativas que começaram a replicar essa forma de trabalho da cooperativa. E o nosso principal desafio é comunicar isso. Por quê? Quando você fala de mineração e pequena mineração feita por garimpeiros, existe um preconceito muito grande, porque o garimpeiro ele é visto como um destruidor do meio ambiente, um destruidor da Amazônia, e que na verdade não é isso que acontece. A cooperativa tem feito esse trabalho de forma muito forte nas redes sociais para mostrar que ela tem feito diferente e que pode ser diferente. E o desafio é fazer essa comunicação chegar até a grande mídia, até os grandes públicos. Porque a gente acaba falando muito para dentro da bolha. E falar para fora da bolha exige muito investimento. E é justamente isso que falta para a gente, investimento para poder atingir um público maior, para saber que cooperativismo mineral está sendo feito de forma responsável. E daí, Tatiana, eu penso que a imprensa tem um papel relevante na construção dessa reputação das organizações e também no fortalecimento desse posicionamento de mercado. Esse é um case que é desafiante.
É desafiante para comunicar, pelo menos é o que eu penso, mas eu quero te ouvir. Então, quais são as melhores práticas que profissionais de assessoria devem adotar para manter essa relação próxima e saudável com os veículos de comunicação? Então, esse é o desafio comum de toda mineração, né? Não só do cooperativismo, mas também das empresas que fazem mineração de forma tradicional. E hoje a mineração já é uma mineração que atende os mais altos requisitos de segurança, até por causa dos acidentes, né, dos rompimentos de barragem que a gente teve aqui no Brasil, tudo isso que a gente não pode negar que aconteceu. O passado existiu, ele está ali, mas ele tem que servir como aprendizado. Né? E aí o que acontece? A gente não vive sem minério. Essa é a verdade. O minério está no meu óculos, está no microfone, está no telefone celular, está na máquina de ressonância magnética, enfim, está em todo canto. Né? Mas a gente, nos computadores, a gente não vive sem minério. E aí a gente precisa o quê? Ter um diálogo com a comunidade e com a sociedade, com a imprensa, sobre a importância do minério e as formas como esse minério está sendo extraído, minerado. Né? Tem que ter transparência nesse processo, fazer portas abertas. Agora, uma coisa que não dá de jeito nenhum é para fazer guerra de narrativa. Porque né, os públicos ali estão dizendo que a mineração é feia. Aí a mineração diz que ela é bonita, vira guerra de narrativa. E aquilo não tem poder nenhum, é dinheiro posto fora. Sabe? Diz nessa coisa que você está dizendo, não tem dinheiro. Está botando dinheiro fora se fizer guerra de narrativa. O que a gente tem que fazer é diálogo social, é chamar para junto e é mostrar, olha, esse é o processo. Esse aqui é o processo. E aí a gente vai criando embaixadores daquele processo, que é um processo mais limpo, né? Porque, enfim, a gente tem que conversar com jornalista. Jornalista também não tem essa compreensão Sim. de como é a mineração hoje. Por mais que a gente faça relatórios lindos de sustentabilidade, eles não são lidos. É um conteúdo que não chega na ponta. Então, a gente precisa realmente pensar em formas mais criativas de trazer o pessoal para dentro e mostrar o processo, pensando no impacto que eles podem ter de propagação, né? Então, assim, eu vejo assim, um desafio muito mais de formação de públicos mais jovens, de conscientização dos públicos mais jovens, para que a gente consiga, com isso, mobilizar, fazer essa mobilização social para essa transformação da ressignificação, na verdade, né? Uma ressignificação da mineração como um todo. E aí tem que Setor, né, Tatiana, é um setor, dos setores sensíveis, sujeitos a crises de imagem, vocês sabem disso, Disney sabe disso. Então, quando você fala em diálogo social, as cooperativas elas devem atuar nesses setores, por exemplo, delicados como a mineração, para se preparar para prevenir essas crises de imagem e, eventualmente, lidar com elas. Eu acho que você trouxe uma expressão que a gente precisa adotar mesmo, que é o diálogo social e não o embate para a gente prevenir essas crises de imagem que vocês sabem, elas são inevitáveis, né? Você quer complementar, Disney, sobre isso? Como eu falei, é um desafio, né? Mas a gente tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Ano passado a gente teve a visita do Parker Schnabel, que é do Febre do Ouro. Foi a única cooperativa do Brasil mostrada de forma positiva para o resto do mundo. Então, para a gente já foi um ganho gigantesco, porque isso é imaginar um programa de alcance mundial mostrar de forma positiva a sua cooperativa. Por quê? Justamente porque a gente desenvolve esse trabalho ambiental, social e também de tecnologia, de buscar novas tecnologias para deixar a nossa atividade menos impactante. A gente sabe que a atividade mineral ela impacta tanto no visual como também na escavação da terra. E todo esse processo, a gente precisa mostrar que ele é necessário para poder dar justamente isso que a gente tem aqui, qualidade de vida. Sem mineração não existe qualidade de vida. Sem mineração não existe evolução. Porque para comunicar, como você falou, precisa de tecnologia para fazer o áudio com a qualidade. Tem ouro nesse microfone, tem ouro na máquina fotográfica que a gente está fazendo a gravação aqui. E outros minerais que a gente hoje começa a falar de minerais estratégicos que estão junto nesse processo. Hoje o garimpeiro de ouro ele já pode vislumbrar na sua atividade outros minerais tão importantes e comercialmente atrativo quanto o ouro. E o ouro ainda é o lastro do mundo, né? É o lastro do mundo, A gente está exatamente. falando do lastro econômico do mundo, né? Vocês acham, Tatiana também, né? Eu pergunto pro Disney, mas eu penso o seguinte: o sucesso do projeto Saúde do garimpeiro
também um dos fatores foi essa visibilidade da imprensa regional e das mídias parceiras? Eu te pergunto isso porque eu queria entender como é que foi o planejamento estratégico de comunicação para dar visibilidade à iniciativa. Então, houve envolvimento de assessoria de imprensa, de marketing, de redes sociais? Como é que isso aconteceu? Um grande desafio fazer esse projeto, fazer a comunicação desse projeto. Primeiro, por acreditar que a gente precisa furar essa bolha, como eu já falei anteriormente. E quando a gente começou a fazer a estratégia de como a gente ia comunicar isso, a gente pensou principalmente na rede social. Porque hoje todo garimpeiro tem acesso à internet. Com o Elon Musk tendo feito a Starlink, isso popularizou, né, democratizou a comunicação. Então, o garimpeiro lá onde ele estiver na Amazônia, em qualquer lugar do mundo, ele vai ter acesso à internet. Então, a gente queria fazer primeiramente essa comunicação chegar até ele. Feito isso, a gente precisava furar a nossa bolha para fazer essa comunicação para fora, para a grande mídia. Sim. E a partir do momento que a gente começou a ganhar força na rede social, a gente teve os olhos da mídia da região voltados para a gente também. Olha, eles estão fazendo algo diferente, a gente precisa dar uma atenção. Alavancou. Alavancou. Foi exatamente isso que a gente fez, de começar a fazer essa comunicação crescer no nosso meio e daí para frente ela transbordou. Isso é maravilhoso que você está trazendo como exemplo, Disney, pelo seguinte, uma das coisas que eu vou trazer na minha fala daqui a pouco é exatamente o quanto que mudou todo esse processo. Antes, quando eu estava na faculdade, a rede social era pautada pelo que saía na mídia. Exatamente. Hoje, é a mídia quem pauta a rede social, a rede social quem pauta a mídia. Né? Então, a gente precisa mudar essa lógica de pensar a assessoria de imprensa para realmente ir para a rede social, fazer o movimento social, porque aí a gente ganha força para ser, né, para ser visto ali, precisa ser visto primeiro. Justamente, Tatiana, porque a gente tem que entender o contexto atual da relação com a imprensa também. Além dessa visibilidade, né, que se transferiu da televisão, sobretudo, para as redes sociais, da televisão, da mídia impressa, enfim, de tudo isso, para as redes sociais, a gente também tem que repensar, então, a relação com a imprensa. E esses avanços tecnológicos, né, será que mesmo a menor cooperativa, ela pode criar e distribuir os próprios conteúdos de uma maneira menos centralizada, né? Mas que utilizando essa rede social? Quero muito te ouvir sobre isso, porque queria também que você desse dicas, e você também, Disney, para modernizar. Como é que, então, a gente vai modernizar a assessoria de imprensa e adaptar ela aos desafios desse mundo digital que não para de se transformar a cada minuto? Eu imagino que, né, eu creio fortemente, eu tenho visto isso, que o papel hoje da assessoria de imprensa é fazer a gestão da reputação. Então, ele abre o escopo dele. Ele não está mais ali só fazendo relacionamento com a mídia, porque o que sai na mídia, na imprensa, é dos aspectos, dos componentes que formam a reputação de uma instituição. A gente tem que sair na mídia, mas a gente tem o buzz das pessoas ali nas redes sociais, a gente tem as interações que as pessoas têm no seu dia a dia com... Então, ali, o papel da assessoria de imprensa hoje, principalmente em equipes muito enxutas, é fazer a gestão da reputação, é ter um olhar mais macro. Né, sair daquele escopo de eu só me relaciono com a mídia, e aí tem que lembrar o quê? Que comunicação sempre foi poder. E a gente tem que mobilizar para poder ter poder. Porque o poder que a comunicação, quanto mais comunicação aquela, né, instituição tiver, mais ela pode articular entre outras instituições, vai conseguir ganho político também. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Então, a gente precisa ver essa comunicação como poder. E a cooperativa, gente, o que é a cooperativa? A cooperativa é poder puro. Pois é, exatamente. Pois é. Sabe? É o poder de uma classe, né? É o poder junto. Exatamente. É uma coisa linda. A Cogavep tem feito isso muito forte. Quando eu assumi a comunicação da Cogavep há 6 anos atrás, a gente tinha esse desafio de fazer a comunicação chegar a diversos públicos, não só o nosso público. E aí a gente começou a colocar o garimpeiro, colocar o nosso cooperado na linha de frente. Colocar o nosso técnico. Temos uma equipe técnica fantástica, com geólogo, com engenheiro de minas, e fazendo conteúdo, orientando o garimpeiro,
e também orientando a população sobre a nossa atividade. E com isso a gente ganhou um espaço gigantesco. Saímos inicialmente aí de 800 seguidores para mais quase 4.000 seguidores nas nossas redes sociais. E tudo que a gente posta lá, a gente tem um bom resultado. Hoje a principal rede social nossa está sendo o Instagram, mas a gente tem buscado crescer em outras redes. Por que o Instagram? Porque o nosso público está no Instagram. Sim. E a gente já vê necessidade de abrir contas também no TikTok, que é uma rede social que agrega muito o nosso cooperado. Vão ampliando, então, o desafio de fazer comunicação com essa tecnologia, com o advento das redes sociais, é muito grande. A gente precisa diariamente estar se reinventando. E olha o espaço de crescimento que eles têm. Você estava falando que tem cerca de 4.000 seguidores agora. E você falou que tem quantos cooperados? 7.000 cooperados. É isso que a gente está falando. Sabe? Se pelo menos os cooperados estivessem na rede social, seguindo e compartilhando aquele conteúdo, você teria um exército que era muito o dobro grande do tamanho do que E as vocês têm famílias hoje. entrando, a gente duplica, a gente triplica, e assim a gente, né? E esse é o poder horizontal, né? Que tá ali, que a gente consegue depois dali. Esse é um desafio diário, fazer com que o nosso cooperado também seja mais engajado nas nossas redes. Entenderam o que é reputação corporativa, pois a gente acabou de ter uma aula aqui, muito além de reputação corporativa, mas entendemos o que é isso, entendemos a visibilidade e o espaço que ainda temos muitos anos para galgar isso, mas que bom que você veio trazer essa visibilidade também aqui, hoje, para esse episódio. Eu estou encerrando, mas eu queria que nessa câmera aqui, cada um de vocês deixasse um recado para os nossos interlocutores. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço, por esse bate-papo com a Renata, com a Tatiana, uma oportunidade de ter mais conhecimento, de trocar ideias e de mostrar o valor que a mineração tem para não só para a nossa região, lá no norte de Mato Grosso, mas também para o Brasil. E eu quero te convidar, você que está assistindo, a acessar nossas redes sociais, conhecer um pouco mais sobre a mineração cooperativa, que é uma mineração que cresce e que faz um trabalho que deve ser reconhecido pelo Brasil e pelo mundo, primeiro, pelo respeito ao ser humano e pelo respeito ao meio ambiente. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer o espaço, desejar um futuro lindo para vocês, Disney, e para todas as cooperativas que estiverem nos escutando, e também fazer um convite, né, para que as pessoas queiram me seguir nas redes sociais. Eu sou Tatiana Maia Lins, estou mais fortemente no LinkedIn, mas também estou no Instagram. Obrigada. Seguiremos. Quer deixar o seu? O meu é @Disney de Paula. Não é Pateta, é Disney, tá, pessoal? E o da Cogavep é @Cogavep, que é e também tem o da Fecomin. São duas redes que se interligam. Muito bom. Pessoal, as mídias se transformam e as formas de comunicação também, fato, acabamos de ouvir aqui, e isso exige a atualização constante sobre as formas de se relacionar com a imprensa e também de planejar a comunicação institucional. Para você aprender ainda mais sobre o tema, conheça a nova trilha de cursos de comunicação da Capacita Cop e fique com conhecimento em dia e também acompanhe os outros episódios aqui do Estúdio Cop. Te espero na próxima.